a gente vai abordar basicamente o uso de probióticos como suplemento alimentar ou mesmo como um alimento pronto para consumo. Então, primeiramente, a gente precisa conceituar esse termo. O termo probiótico quer dizer a favor da vida, né? A etimologia dessa palavra, a favor da vida. Mas esse conceito não é um conceito recente, na verdade, desde o começo do século passado. Ele, Metchnikoff, ele já associava o consumo de um leite fermentado, que continha lactobacilos, à longevidade e à remoção de micro-organismos patogênicos da flora intestinal, ou seja, redução de micro-organismos que causavam doenças associadas ao intestino ou através do intestino. Mas foi só em 1965, ou seja, muito tempo depois, que foi publicada a primeira definição de probiótico. E os autores, eles descreveram, primeiramente, lá em 65, como agentes microbiológicos que estimulam o crescimento de outros micro-organismos. Então, esse foi o conceito pioneiro à época, mas com o tempo, esse conceito foi sendo revisto, reformulado e estudado, porque foram associadas outras funções e características importantes dos probióticos para que ele tivesse determinado benefício. Então, hoje, a definição que é aceita é que são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do indivíduo. E essa é uma definição que está nos materiais do Ministério da Saúde, da FAO, da Organização Mundial da Saúde, e é aceito amplamente. Os dois gêneros que são mais estudados e que são mais utilizados como probióticos e que têm maior pedido, né, para que sejam colocados em formulações de alimentos são do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium. Então, em alguns produtos, nas gôndolas dos mercados, quando a gente olhar que está escrito que é probiótico, a gente vai olhar atrás, na descrição, provavelmente vai ter um desses nomes associado também à espécie dele e à linhagem. O consumo de probióticos, ele é bem diferente nos diferentes continentes, né? E também varia de acordo com a condição social das populações. Então, no Japão e na Europa, 64% dos produtos funcionais comercializados são de origem probiótica, né? Com alegação probiótica. Mas existe uma ampla variedade, uma ampla gama de produtos disponível no mercado que são probióticos. São desde alimentos convencionais até medicamentos que têm prescrição controlada. Hoje, os consumidores estão mais cientes dos benefícios desses produtos, né? Então, as vendas estão sendo cada vez mais impulsionadas por conta dessa noção dos consumidores, dessa necessidade, dessa busca de produtos, de alimentos que, além de causarem, de fornecerem uma nutrição, eles também vão causar algum benefício quando consumidos. Os probióticos, então, eles interagem diretamente, na maioria dos casos, com a microbiota intestinal. A microbiota, lá no século XVII, ela, na verdade, era uma ideia de que o corpo humano era habitado por inúmeros e distintos micro-organismos, né? Nas diferentes partes do nosso corpo, não somente no trato intestinal. Mas, no geral, o conceito de micro-organismos que entravam ou que estavam no nosso corpo eram considerados micro-organismos invasores ou potenciais agentes infecciosos. Então, a ideia era sempre que, se eu detectasse algum organismo vivo no nosso corpo, a gente deveria eliminar através de antibióticos ou desinfetantes, enfim, tentar eliminar, porque aquele organismo deveria ou provavelmente era prejudicial. Mas hoje esse conceito já foi totalmente reformulado. Novas técnicas de detecção, de caracterização e identificação do genoma, de toda a microbiota, das funções e a criação também de banco de dados desses organismos, mostraram que, na verdade, o microbioma tem um papel fundamental na fisiologia do nosso organismo, na imunidade e na biologia, ou seja, na estrutura também, né?
E também hoje a gente já sabe que mudanças nessa composição e no metabolismo do microbioma, né, pode estar associado à progressão ou desenvolvimento de algumas condições patológicas ou condições inflamatórias, que não necessariamente estão só associadas ao intestino, podem ser condições que afetem outros órgãos ou até de forma sistêmica o nosso organismo. Por isso, hoje, a gente já tem um conceito, que não é um conceito oficializado, por isso que está entre aspas, de que a microbiota seria um órgão adicional, como se fosse um órgão a mais, porque ele abarca tantas funções e cada vez mais são associadas mais estruturas, mais caracterizações, mais elementos a essa microbiota, que hoje já é considerado um órgão adicional. O micro-organismo que está na nossa microbiota e o micro-organismo probiótico que a gente ingere, eles interagem entre si quando nós ingerimos e eles se encontram no intestino. Esse mecanismo de interação pode ser de várias formas a depender de qual micro-organismo a gente está ingerindo e também de como é a nossa microbiota, ou seja, qual é a composição dessa nossa microbiota. Então, os probióticos, eles podem ter efeitos imunológicos, ou seja, efeitos que vão ser diretamente associados ao sistema imunológico, e benefícios que não, considerados não imunológicos, que não vão afetar diretamente o sistema imunológico. Então, por exemplo, um benefício imunológico seria modular o perfil das citocinas, né? Que são moléculas secretadas para ativar uma cascata de reações inflamatórias. Isso é diretamente uma função imunológica, né? As citocinas estão associadas ao sistema imunológico. Agora, por exemplo, um outro mecanismo de ação, estimular a produção epitelial de mucina. A mucina é um elemento que fica no nosso epitélio, que forma uma barreira de proteção à entrada de agentes externos, patógenos, e impede essa translocação, ou seja, a entrada de organismos indesejados pela barreira intestinal. Então, sim, isso é uma função de proteção, é uma função que reduz, né, o potencial de desenvolver uma doença, mas não é uma função que está diretamente ligada ao sistema imunológico, embora a mucina sim seja uma barreira protetora e de defesa do organismo. Além de outras diversas funções, como, por exemplo, competir com a adesão de patógenos, alterar as toxinas de origem patogênica, produzir bacteriocinas, ou seja, substâncias que vão eliminar, né, ou reduzir o crescimento de organismos indesejados, alterar o pH para ficar um pH mais favorável àquele determinado sítio de ação no intestino, além de outras funções. Bom, então a microbiota, ela não está só no intestino grosso, né? Ela vem desde a altura do estômago. Porém, quando chega no estômago, essa quantidade ainda é muito pequena. Por quê? No estômago a gente tem secreção de um conteúdo ácido, né? Que suprime a maioria dos micro-organismos que a gente ingere, ou mesmo os que poderiam ser comensais, né? Aqueles que já estariam lá. É um ambiente muito hostil para o crescimento de micro-organismos. Mas ao longo do trato intestinal, quando a gente segue para o intestino delgado, né? Porção de jejum no ilho, a quantidade, a concentração de bactérias na nossa microbiota intestinal aumenta progressivamente. E quando chega no intestino grosso, a gente encontra maior densidade de micro-organismos na nossa microbiota, chegando a 10 a 12 células por grama de conteúdo luminal. Luminal é o conteúdo dentro do tubo intestinal, né, do trato intestinal. Então, as funções dos probióticos estão entrelaçadas com os micro-organismos que colonizam os seres humanos, ou seja, quanto maior essa quantidade de micro-organismos comensais, maior vai ser a interação com os probióticos. Então, a maior interação e maior ação dos probióticos ocorre nessa porção final do nosso tubo intestinal, que é o intestino grosso. Essa figura aqui mostra mais ou menos a variação não só de
de número de células, né, de concentração de células ao longo do trato, como também uma variedade em termos de filo, família, de micro-organismos. Então, a gente vê que no estômago tem uma quantidade bem pequena de um determinado tipo de micro-organismo, né? Especialmente Helicobacter, que é um bem presente no estômago, que é capaz de crescer em ambiente ácido. Na porção do intestino delgado, a gente encontra outras famílias, né? Actinobactéria, os bacilli. E quando chega no colo, os bacteroidetes são os que predominam em termos de família, né? A maior família predominante. E também o número desses micro-organismos aumenta significativamente. Bom, mas a microbiota, os organismos que vivem comensalmente, ou seja, naturalmente dentro da gente, não são iguais em todos os momentos da nossa vida, né, em todas as fases da vida, e também não são iguais de pessoa a pessoa. Vários fatores podem afetar a composição e a diversidade da microbiota. O estágio da vida é um dos principais e mais bem esclarecidos. Então, durante a gestação, existe uma microbiota bem característica desse período, né, dessa fase. Durante o parto também é um momento bem importante para a gente caracterizar essa microbiota, porque é um momento que a microbiota da mãe pode ser passada para o bebê durante o parto. A infância, né, os lactentes também podem receber uma microbiota da mãe através do leite materno. Então, eles também desenvolvem sua própria microbiota a partir daqui. Na verdade, já tem estudos mostrando que durante a gestação também, através da placenta, já podem ser passadas alguns micro-organismos para o feto por conta dos micro-organismos comensais da mãe. Então, depois da infância, durante a puberdade, fatores dietéticos começam a influenciar mais, né? Ou seja, o que a gente consome, o que a gente ingere e as nossas escolhas alimentares, além das influências geográficas e ambientais. Então, como eu falei, não somente o momento, o estágio da vida, como também a localização onde você mora, as questões ambientais, hábitos de higiene também, proximidade com outros grupos familiares, então irmãos, amigos, né, bichos de estimação também podem influenciar. Na vida adulta, a dieta continua influenciando bastante, o sono também, a atividade física, o uso de medicamentos, o uso de prebióticos e probióticos, né, também vão influenciar a nossa microbiota nessa fase adulta. E na velhice, uma grande questão que influencia é a menopausa e também o desenvolvimento de alguma doença associada à própria velhice mesmo, né? O desenvolvimento de doenças associadas ao avanço da idade. Então, a microbiota ela apresenta várias funções, como a gente falou, nos processos corporais, e nele foram encontrados cerca de 3,3 milhões de genes, ou seja, vários micro-organismos contendo conteúdo genético numa grande variedade processando funções do nosso corpo. E esses micro-organismos, eles evoluíram para exercer um controle de funções estruturais, funções protetoras e funções metabólicas também. São conceitos que já são bem estabelecidos, estudados na literatura, né, que a gente tem hoje. Então, com isso, com esse conceito da microbiota, esse conceito tão importante, esse peso que ela carrega na nossa vida desde que a gente nasceu, ela é totalmente importante para manter, para servir como um fator de promoção da saúde e bem-estar do hospedeiro, contribuir para a redução de risco de doenças, e isso torna um alvo importante de terapia nutricional. Ou seja, como que a gente pode, através dessa modulação da microbiota, alcançar algum objetivo de saúde. Então, a utilização de probióticos em alimentos é uma atividade relativamente nova
Porque antes, na década de 50 e 60, a produção de alimentos era focada em alimentos que precisavam ter uma aparência mais atrativa, durar mais, porque as condições de armazenamento, de transporte eram mais precárias. Então, foram desenvolvidos novos conservantes, estabilizantes, corantes artificiais, levando a indústria de alimentos para um campo dos alimentos processados, com uma grande aceitação do público. Depois, lá para os anos 70, muito por influência também dos Estados Unidos, esses produtos começaram a ser questionados e a população começou a buscar os alimentos saudáveis, ou seja, alimentos que fossem com menos quantidade de açúcar ou menos quantidade de gordura, às vezes com menos quantidade de sal, um café que não tivesse cafeína, os efeitos do álcool, ou seja, produtos que não tivessem álcool. E depois começou a surgir o conceito de alimentos funcionais, que são os alimentos que, além de fornecerem nutrição, né, fornecem quantidade de calorias necessárias e nutrientes, também são capazes de serem associados a uma melhoria de alguma condição de saúde, ou melhoria na qualidade de vida, ou causar algum benefício associado a ele. E dentro desses alimentos funcionais, então, nós temos os probióticos, os prebióticos e os simbióticos, depois a gente vai conceituar esses dois últimos aqui, associado à promoção de saúde. Então, existe uma variedade de produtos que podem ter probióticos. Então, pode ser desde um alimento, pode ser um substituto de refeição, um suplemento dietético, um produto de saúde, um medicamento de venda livre ou de prescrição. Lembrando que isso aqui é um material que eu tirei da Associação de Gastroenterologia, né? Então não refere só ao Brasil, então tem conceitos aqui que não existem no Brasil, como, por exemplo, a categoria Produtos de Saúde Natural. Na verdade, é um conceito que só existe no Canadá, então no Brasil não existe. Então, a depender do produto, você pode associar algum tipo de alegação e algum tipo de população. Então, por exemplo, um alimento, a população-alvo é a população que tem a boa saúde em geral. E a alegação seria a melhora ou manutenção da saúde. Já se eu estou falando de um medicamento de venda livre, o público seria pessoas que precisam evitar ou tratar alguma doença. E a alegação seria tratar patologias leves. Esse conceito aqui de tratar ou curar patologia, também no Brasil, a gente não pode associar diretamente a probióticos, porque a Anvisa não permite associar o consumo de probióticos à cura ou tratamento de alguma doença. Você só pode colocar alegações específicas e comprovadas com a literatura e associada ao micro-organismo específico. Então, o uso de probióticos em alimentos, ela é regulada pela RDC 241 de 2018, ou seja, bem recente. Claro que ela sempre precisa de atualizações, mas por ser bem recente, ela já abarca uma gama de elementos tecnológicos e também de aplicações atualizadas na literatura muito grande. Então, a avaliação efetuada contempla 3 elementos principais, né? Para você colocar um probiótico no seu produto, né? Você precisa, basicamente, comprovar a identidade dessa linhagem, ou seja, você vai falar quem é, vai dar nome e sobrenome, na verdade, você vai falar o gênero, a espécie e a linhagem que você está testando, vai garantir, através de testes também, a segurança. Não pode ser um produto tóxico a determinada concentração, muito menos causar uma doença quando ingerido, né? E também você precisa afirmar qual efeito benéfico você vai estar associando a ele. Lembrando que o efeito benéfico é uma alegação associada a um elemento específico. Pode ser uma alegação geral, mas você não pode associar a cura ou tratamento de alguma doença.
Além disso, podem ser providas informações sobre a existência de status de segurança, que é esse status GRAS aqui, que é um elemento considerado como seguro, né? E também ou também o termo QPS, que na verdade associa a espécie do micro-organismo específico. Tudo isso são alegações de segurança que você pode alegar ao seu probiótico que está em teste. Então, existem características consideradas básicas e ideais para probióticos, né? Então, para o probiótico chegar lá no cólon, né, como a gente mostrou, que é o sítio ideal de ação dele, ele precisa ter algumas características. Primeiro, ele precisa ser não patogênico, ele precisa ter adesão eficaz ao revestimento intestinal, ter um tempo de geração curto, ter condições de processamento robustas para sobreviver, ou seja, eu preciso saber em que condições ele cresce, em que condições ele fica estável, em que condições ele se torna inviável. Geneticamente estável, ou seja, ele não pode transmitir elementos genéticos para outros micro-organismos comensais ou vice-versa. Propriedade antigenotóxicas também, e ser produtor de ácido lático. São características ideais, né, que normalmente a maioria dos probióticos que hoje já são utilizados tem. Então, aqui tem uma lista dos micro-organismos probióticos utilizados em suplementos alimentares, dividido basicamente em 4 grandes grupos, né, que são os grupos principais de separação desses micro-organismos. Então, vocês podem ver, como eu falei lá no começo, que basicamente nós temos lactobacilos, bifidobactérias, outras bactérias que produzem ácido lático e outros micro-organismos, ou seja, que não são necessariamente desse grupo, ou, por exemplo, leveduras, né, como tem Saccharomyces cerevisiae. Então, os gêneros, as espécies mais utilizadas, mais testadas, são essas: Lactobacillus acidófilos, Casei, Helvéticos, Plantarum, raminosos, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bife, Bifidobacterium breve, infantis e longo. O que é importante a gente lembrar? Eles podem ser administrados de várias formas, né? Inclusive através de alimentos funcionais, alimentos fermentados, ou enriquecidos com 1 ou 2 cepas probióticas. Ou, se for um suplemento, pode conter até 10 cepas probióticas diferentes. Mas no mercado de suplementos dietéticos há uma tendência em formular produtos com um número cada vez maior de cepas, né? Afinal, se você tem mais cepas que teoricamente têm um benefício, é melhor, eu vou ter todos os benefícios de uma vez. Mas é importante ressaltar que as diferentes cepas presentes numa formulação podem apresentar contagens diferentes. Ou seja, quando eu formulo um produto com várias cepas, eu só preciso alegar que a minha quantidade total vai ficar entre 10 a 8 e 10 a 9, por exemplo, que é uma quantidade usual associada a benefício. Mas não quer dizer que eu vou ter 10 a 8 ou 10 a 9 da Bactolacillus acidófilos ou da Bactolacillus bifidobactéria infante. Ou seja, eu não garanto que eu vou ter concentração adequada para que cada um tenha um efeito benéfico. Então, cuidado com esses produtos, essas formulações que tem uma lista enorme de organismos, né, no mesmo produto. Hoje a gente já tem esse termo aqui, probióticos de nova geração. Achei importante trazer porque é muito falado já hoje, sai um pouco desse usual, né, que a gente está falando dessa lista limitada de lactobacilos e bifidobactéria, embora sejam muito estudadas e tenham eficácia comprovada já. Hoje já tem interesse nesses probióticos de nova geração, que são, na verdade, interesse no uso de bactérias que são comensais, lembra? As bactérias que já estão presentes no nosso intestino ou de determinadas populações. E existem vários motivos para isso, né? E um dos principais é que tem se observado um papel dessas bactérias comensais no crosstalking, né? Ou seja, numa homeostase, numa associação benéfica
com o organismo que está sendo suplementado ou administrado com esse organismo. Parece que já cria uma relação de associação um pouco mais efetiva e um pouco mais rápida. Só para lembrar vocês também, já que a gente está falando de questões de atualizações, né? Aconteceu recentemente uma mudança na nomenclatura. Na verdade, foi uma reclassificação do gênero Lactobacillus. Então, algumas espécies não têm mais o nome antigo e passam a utilizar outros nomes. Aqui ao longo, eu na verdade, vou utilizar a nomenclatura antiga e outros que eu vou usar, que são lactobacilos, não modificaram a nomenclatura. Mas, por exemplo, os lactobacillus casei e o lactobacillus reuteri, hoje eles são lactocasei bacillus casei ou limocillus lactobacillus reuteri. Ou seja, são só diferenças de nomenclatura por conta de mais estudos que associaram eles a funções que são semelhantes entre si, então acabaram sendo reclassificados. Ainda sobre essa pesquisa dos novos probióticos de nova geração, né? Existem etapas de avaliação desses probióticos que, no geral, são os comensais, né? Como eu falei. São basicamente 8 etapas. Então, desde a identificação correta da cepa, isso é usual para qualquer um, a análise de segurança, questões regulatórias, então, a depender do local, do país que você vai estar desenvolvendo, né? É importante você ver as questões regulatórias, experimentos que já foram publicados, testes de segurança in vitro, produção em fermentadores em escala piloto, fermentadores que produzem em bateladas, né? A fermentação desses organismos. Testar em modelo animal que seja estabelecido, seja relevante, né? E estudos em humanos, ou seja, garantindo uma dose adequada, né? Um grupo-alvo específico e as condições de uso. Os simbióticos, eles são também considerados produtos funcionais, que recentemente as pessoas têm buscado bastante, e nada mais é do que um produto que associa o probiótico ao pré-biótico. O pré-biótico, ele é um substrato que é utilizado pelos micro-organismos hospedeiros que conferem benefício à saúde, ou seja, os probióticos metabolizam, consomem os pré-bióticos, né? Então, a definição mais clássica e antiga de simbiótico é uma mistura de probiótico e prebiótico. Mas a Associação Científica Internacional de Probióticos e Prebióticos, em 2019, fez uma nova definição para simbióticos, descrevendo como uma mistura contendo micro-organismos vivos e substratos utilizados seletivamente por micro-organismo do hospedeiro, que confere o benefício à saúde do hospedeiro. Por que fizeram esse novo conceito, né? Esse novo conceito? Porque a antiga definição poderia suprimir a inovação dos simbióticos que são projetados para funcionar cooperativamente. Então, não é simplesmente colocar numa formulação um probiótico e um prebiótico qualquer que você nem sabe se vão ser associados, se esse organismo vai consumir esse prebiótico. Então, esse novo conceito afirma e associa que eles são associados entre si, né? Eles funcionam de forma cooperativa e mútua. Um precisa do outro para que tenha o benefício. Não é o benefício de um e o benefício de outro isolado. Então, a maioria dos probióticos comensais, né? Dos probióticos comerciais, desculpa, não inclui isolados humanos comerciais, como eu já falei. E por isso que os probióticos que nós consumimos, seja na forma de cápsulas, de pó ou de alimento, eles não colonizam nosso intestino de forma persistente, né? Eles duram por um determinado tempo. Ou seja, para que eu tenha um efeito benéfico, eu preciso fazer um uso contínuo.
porque esses exógenos, esses que não são do nosso intestino, da nossa microbiota, eles não fazem uma colonização permanente. Então, se eu paro de utilizar, eu paro de ter esse organismo dentro de mim e eu volto à minha microbiota comensal e não vou ter mais aquele benefício associado necessariamente. Lactobacilos, por exemplo, eles persistem por cerca de 7 dias. Depois disso, a gente começa a reformular nossa microbiota para ser a microbiota comensal. Por isso, uma dose recomendada diariamente, mais ou menos, né, é de 10/8 a 10/9 unidade formadora de colônia. Então, isso é importante também para a gente ver se determinados produtos têm essa quantidade ou se eles recomendam o consumo diário dessa dose, porque é uma dose geral bem padrão para que seja associado a algum benefício. Aqui é uma lista dos probióticos que são autorizados pela Anvisa. Então, a gente pode ver aqui, como eu falei, né, eles identificam o gênero, a espécie e a linhagem, né, que tem subespécie e linhagem, através desse código aqui. Esse código aqui, a TCC, é a cepa de referência, né, que está nos bancos de referência de micro-organismos. Então, nesses bancos aqui, você consegue acessar todas as informações associadas a micro-organismos. O que ele metaboliza, como ele cresce, quais são as condições ideais. E eu também posso comprar essas cepas para fins de pesquisa. Então, a gente tem Bifidobacterium animalis, Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus, Gasseri, Reuteri. Aí aqui tem uma associação, lembrando que o benefício é a associação, né? Não é de cada um isolado. Outra associação e uma outra associação. Aí tem uma segunda lista, que na verdade alguns desses já estão lá naquela lista e outros ainda vão ser adicionados. Mas também são alguns que são frequentemente utilizados. Bacillus coagulans, Bifidobacterium lactis, Acidophilus, o casei também, né? O casei foi um que mudou a nomenclatura. Então, esses são os principais e mais utilizados aqui em produtos aprovados pela Anvisa. Então, falando em Anvisa, existe um guia para instrução processual de petição de avaliação de probióticos para uso em alimentos. E a última versão foi em 2021, ou seja, bem recente. Esse guia, ele basicamente procura indicar a relevância de cada informação para a condução da comprovação da segurança do benefício probiótico, considerando os requisitos estabelecidos na legislação. Lembra da RDC 241? Mas é um guia, não é um material que é obrigatório. Você não precisa seguir exatamente à risca essas orientações, essas recomendações. Mas se você for propor formas alternativas ou uma outra forma de analisar ou de comprovar a eficácia, você precisa ter bastante embasamento e referências para poder justificar a utilização de uma outra forma de comprovação. Então, dentro do guia, né, a gente tem um dos pontos principais sobre alegações de propriedade funcional ou de saúde. A alegação é o quê? O efeito benéfico, que deve ser necessariamente traduzido através de uma alegação de propriedade funcional de saúde relacionada ao benefício comprovado para aquela linhagem específica. Uma coisa que tende a produzir uma informação enganosa ou a um entendimento errado do consumidor é quando a alegação é associada a outros sistemas do organismo e não ao sistema intestinal. Então, por exemplo, alegações como benéficas à saúde ou favorecem a saúde imunológica tendem a ser enganosas. Então, essa informação está no guia, não é que isso seja uma proibição, não é que vai ter uma multa diante disso, enfim. Mas é uma orientação porque tende a levar ao entendimento errado. Mas, dentro da legislação brasileira, existe um impedimento para que seja atribuído efeito medicamentoso ou terapêutico ao alimento.
Então, lembra que eu falei lá atrás? A gente não pode associar a prevenção, tratamento ou cura de doenças. E a minha alegação, ela pode ser de caráter geral ou de caráter específico. O que seria uma alegação de caráter geral? Contribui para a saúde do trato intestinal. Não falo exatamente qual é a função que vai ser determinada para aquele micro-organismo. Mas, se eu conseguir associar um caráter específico, eu posso dizer contribui para a digestão da lactose. Ponto. E eu não estou tratando nenhum tipo de intolerância à lactose, não estou tratando nenhum tipo de doença inflamatória, só contribui para a digestão da lactose. Então, aqui dois produtos que mostram assim mais claramente a alegação, né? Esse aqui, amarelinho, é um produto que não tem no Brasil, mas eu trouxe só para mostrar como pode ser diferente, né? Então, ele fala digestão, saúde do intestino e imunidade. Então, é um simbiótico, né? Que ele alega melhorar a digestão, a saúde e a imunidade. Então, resolveria todos os nossos problemas, né? E é uma balinha, na verdade, é uma goma. Esse produto possivelmente teria venda proibida no Brasil com essa embalagem. O Actimel, que é um produto que tem 20 anos, eu acho, é um produto bem antigo e ainda está no mercado. Assim que ele entrou, ele não tinha comprovação do probiótico dele, que é o Lactobacillus casei defensis, né? Tem essa definição. E ele já alegava que ajudava na imunidade. Então, a Anvisa fez a Danone mudar o marketing na época. E aí, depois, a empresa Danone certificou e comprovou o efeito dessa cepa. E hoje em dia, eles podem utilizar essa alegação que ajuda na imunidade. Embora eu considere essa alegação uma alegação geral e não específica, e também pode levar ao entendimento errado do consumidor. Um caso bem interessante também, importante, que aconteceu aqui no Brasil, foi associado à Activia, também da Danone, né? Então, a propaganda da Activia era, se depois de consumir a Activia regularmente, seu intestino não funcionar melhor, a Danone devolve o seu dinheiro. Então, eles estavam alegando que se você tem problema no intestino, você não resolver, eles devolvem seu dinheiro, porque o produto resolve o seu problema de saúde. E a Anvisa barrou essa propaganda também lá em 2008, porque a empresa estava sugerindo, por essas afirmações, que a gestão do produto garantiria um tratamento para um funcionamento intestinal irregular, ou seja, resolveria a constipação intestinal. Hoje, a Activia, assim como outros produtos também, é um dos poucos que tem essa certificação do probiótico específico utilizado no produto, no alimento, no iogurte, né? Que é Bifidobacterias animale, CNCM e 2494. Essa linhagem aqui, exatamente. Então, a alegação deles é de que ajuda a reduzir a frequência de desconforto intestinal, ou seja, desconforto abdominal, inchaço, flatulência, ruídos intestinal, e associam a um consumo diário de 200 gramas. Então, vocês veem que é totalmente diferente. Hoje em dia, eles não falam mais de se não resolver o seu problema intestinal, a gente devolve o seu dinheiro, porque não é permitido mais. Então, aqui um estudo com essa cepa CNCM que eu falei, mostrando justamente o consumo. Aqui no título a gente não consegue ler, né, o nome Activia, porque existe uma questão de conflito de interesse, que às vezes não pode colocar o nome de um produto no título de pesquisas científicas. Mas a gente sabe que é um produto fermentado, um laticínio com essa bactéria aqui, e foi associado a redução de hipersensibilidade, né? Ou seja, reações como se fossem exposição a alergênicos, indução da barreira intestinal, né? Da colonização da barreira intestinal. Esse foi um teste que foi feito em ratos,
que foram expostos a um determinado estresse agudo. Então, sim, muitos estudos vão ser direcionados agora para essa cepa, seja para fins mercadológicos, né? Seja para fins realmente de pesquisa. Outras pesquisas também que têm sido feitas são associando os probióticos à síndrome metabólica. A síndrome metabólica nada mais é do que associação de resistência à insulina, obesidade, pressão arterial alterada, né? Esse conjunto de sintomas que normalmente aparecem juntos, porque eles são relacionados a um sistema que se encadeia. Então, esse estudo de 2015 mostrou que, através de uma modulação da microbiota com uso de probióticos específicos, né, foi capaz de aumentar ou restaurar o equilíbrio de aumento de bacteroidetes, redução de firmicutes e redução de bactérias pró-inflamatórias. Então, isso foi capaz de reduzir a permeabilidade intestinal, né, levando à redução da inflamação sistêmica e no tecido adiposo, reduzindo a resistência à insulina. Então, claro, quando eu, porventura, for enviar um guia processual para testar um probiótico que foi associado à síndrome metabólica, eu nunca vou poder dizer que ele reduz os sintomas da síndrome metabólica ou trata os principais sintomas da síndrome metabólica. Não, ele auxilia numa inflamação sistêmica, na redução da inflamação do tecido adiposo, reduz a permeabilidade intestinal, porque assim vem que é uma cascata, até chegar num possível efeito que é o sintoma principal da síndrome metabólica. Além de outros efeitos associados à produção de ácidos graxos de cadeia curta, saciedade, ou seja, modulação do consumo de alimentos, consequentemente redução da obesidade, entre outros. Então, aqui outra pesquisa também com bifidobactéria animalis em ratos que consumiram uma dieta rica em gordura, atenuou o ganho de peso, reduziu a infiltração de macrófagos para o interior do tecido adiposo, o que contribuiu para a melhoria da homeostase glicose e insulina e da esteatose hepática. Ou seja, aqui a gente tem uma histologia do fígado, né? Então, a gente vê esse valorzinho aqui, que é a redução da quantidade da quantidade que tem de gordura nesse tecido, né? Então, quando os ratinhos consumiram uma dieta rica em gordura, mas foram suplementados com bifidobactéria animalis, eles reduziram bastante com relação aos ratinhos que só consumiram dieta rica, mostrando um efeito benéfico desse probiótico. Além dos probióticos que são isolados, né, que a gente tem em forma de cápsulas ou de produtos que são fermentados com uma única cepa, existem outros produtos fermentados que têm uma gama de bactérias incluídas. Então, o kefir é um deles. O kefir é um produto fermentado com uma combinação de vários organismos, não somente bactérias. E se eu colocar um kefir à venda, se eu encontrar um kefir à venda no mercado, a alegação precisa ser associada à combinação dos micro-organismos. Então, a mistura de probióticos formadas por linhagens, né, que já tem essa comprovação, não precisam ser reavaliadas. Eu vou associar o efeito a cada uma dessas da linhagem. Mas se eu tenho novos micro-organismos, eu vou associar o efeito ao conjunto desses organismos. Mas o kefir tem uma microbiota de difícil caracterização, porque é também influenciado pelo tipo de produção, pelo local de produção, pelo tipo de leite. Mas, independente disso, já foram associados vários benefícios ao consumo do kefir. E lembrando que o consumo do kefir é associado não somente às bactérias, mas também aos metabólitos associados a ele, né? Que por conta de ser um produto fermentado. Então, estudos já foram feitos com hipertensão, síndrome metabólica de novo, obesidade, câncer, osteoporose. Mas não somente o kefir, mas como outros produtos vêm sendo reformulados também à base de leite, não necessariamente leite de vaca,
que são adicionados de micro-organismos probióticos e que tem algum benefício associado a esse consumo. Então, queijo com bifidobactério, iogurte com lactobacillus acidófilos microencapsulados, que é uma forma tecnológica de proteção desse organismo. Iogurte simbiótico, ou seja, micro-organismos com pré-biótico, aqui no caso foi a inulina e a maltodestrina. Queijo Minas, frescal com bifidobactério. O próprio kefir de leite de búfala, né, não de leite de vaca. Com 4 cepas diferentes, lembrando dessa combinação, né, que kefir é um conjunto de cepas que está presente nos grãos que fermentam o leite. Mas também produtos fermentados que são feitos sem ser necessariamente de origem láctea, né? Então, produtos podem ser fermentados com probióticos que são à base de vegetais. Por exemplo, o suco de cupuaçu, fermentado com lactobacillus casei. Aí aqui tem a atualização do termo, né, da nomenclatura. Lactic casei, bacillus casei, que é classificado como probiótico já. Outros têm leveduras naturais, como o suco de abacaxi. A água de coco, fermentada com lactobacillus plantarum, que hoje em dia é Lactobacillus plantarum, subespécie plantarum, também é probiótica. Entre outras também são prebióticas, o suco de amora, que contém prebiótico fibra da maçã. Todos esses têm alguma alegação, algum benefício associado. Eu trouxe aqui para vocês também, só para exemplificar o caso do Yakult, que é um produto bem conhecido, né, que tem os lactobacillus vivo. O Lactobacillus casei shirota é um probiótico exclusivo dessa multinacional, Yakult, e ajuda a manter a saúde intestinal da microbiota de crianças, adultos e idosos. Então, ele foi o primeiro produto que conseguiu essa aprovação, né? Foi reconhecido pela Anvisa como um produto funcional, com essa alegação de propriedade funcional, lá em 2001. Sendo que ele foi desenvolvido em 1935 pelo pesquisador Minoru Shirota, com o objetivo de manter a saúde intestinal. E esse produto é vendido até hoje. A questão é que esses produtos, eles podem conter não somente os probióticos, que têm benefício ao organismo, como também conter aditivos, corantes, o que torna esse produto um produto ultraprocessado e que não necessariamente vai causar somente benefícios a quem ingere. Outro produto também que nós temos no mercado é esse produto aqui, que se chama... Na verdade, o nome dele agora foi atualizado para Verde Campo Probiótico. Esse nome aqui, Lactobacillus, é um nome antigo. Ele contém a cepa Bifidobacterium lactis, também está aprovado como probiótico. A alegação aumenta significativamente a imunidade ao diminuir as bactérias potencialmente nocivas. Mas uma coisa importante não é porque contém uma bifidobactéria que é probiótico. A bifidobactéria tem que estar com a espécie e com a linhagem específica e aprovada, de acordo com o guia processual da Anvisa, associada à sua alegação para que eu possa chamar de um produto probiótico. E existe um grande desafio, então, para que a gente aplique esses produtos, essas células vivas nos alimentos, né? Primeiro que ela precisa sobreviver até chegar lá na porção distal, na porção final do intestino. Então, ela precisa estar funcional, né? Precisa resistir a várias condições. E são organismos muito sensíveis ao oxigênio, ao ácido, à exposição a compostos antimicrobianos. Podem produzir também um sabor desagradável em determinadas formulações. Por isso que é difícil produzir em larga escala. É difícil de serem produzidos amplamente, né? E distribuídos também. Por isso que alguns processos tecnológicos de proteção podem melhorar essa resistência deles, além de baratear os custos de transporte e estocagem, né? E eu preciso também, através desses processos, garantir que eles sejam
liberados onde eu quero no intestino, de forma controlada e programada também. Então, alguns produtos, como por exemplo o iogurte, se utilizam de culturas starters, né? Essas culturas podem ser culturas liofilizadas ou atomizadas, encapsuladas, né? Então, culturas starters são preparações que contêm um grande número de células de um determinado micro-organismo ou mais de um micro-organismo para produzir um produto fermentado. Não são necessariamente culturas probióticas, né? Por exemplo, o iogurte tradicional normalmente é feito com Lactobacillus delbrueckii e Streptococcus thermophilus. Aqui era para ser um sinal demais. Hoje, as formulações novas probióticas podem ser adicionadas ou durante a fermentação ou após a fermentação de organismos probióticos. Ou seja, eu fermentei o iogurte e adicionei um micro-organismo probiótico. Por exemplo, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium, alguma espécie de Bifidobacteria, que são chamados os bio-iogurtes. Então, aqui, só para exemplificar, eu trago produtos que são ou que contêm probióticos, né? Desde produtos que são nutracêuticos em forma de cápsulas, a produtos que estão no mercado, isso aqui não necessariamente no Brasil, tá? Que tem alegação de probiótico na embalagem, produtos caseiros, como o próprio kefir, como eu falei, tem outros produtos como vegetais fermentados, que são consumidos em países asiáticos, kombucha, produtos mais para públicos específicos, por exemplo, para atletas, bebidas esportivas contendo probióticos, cápsulas de um organismo específico, alegando uma função, então, saúde digestiva, que diz ajuda contra a constipação e desconforto digestivo. E outros produtos de mercados, esses sim, no Brasil, né, que a gente associa muito aos micro-organismos vivos, então desde o chamito, que ele é formulado e fermentado com uma cepa probiótica. Esse outro aqui, que é em cápsula, né? Um produto probiótico que diz que é para a saúde digestiva. Um iogurte, um leite que contém probiótico. Outro produto que diz que contribui para equilíbrio da flora intestinal. Um leite fermentado com lactobacilos. Esse outro aqui também, que é da família do Yakult. Então, a gente reconhece alguns deles aqui no mercado, né? Lembrando que para ser probiótico, para botar probiótico na embalagem, eu preciso ter toda aquela aprovação lá da Anvisa. E ele precisa estar na minha formulação final. Então, só para a gente fechar, esses produtos que têm essas alegações de saúde, eles têm a intenção de serem mais atrativos para o consumidor que hoje busca esse benefício associado à alimentação, né? Mas tem que ficar atento às alegações que são enganosas ou que são excessivas associadas a determinado alimento. Alguns produtos, como os nutracêuticos, as cápsulas probióticas, são produtos que são de alto custo, então não são para serem recomendados ou não podem ser consumidos por qualquer tipo de população, né? Nem todos têm acesso a isso. Mesmo as formulações que são manipuladas são extremamente caras. Alguns produtos que têm probióticos associados a alguma alegação benéfica são produtos ultraprocessados, ou seja, tem aquela lista de ingredientes enormes contendo corantes, espessantes, aditivos químicos, estabilizantes, enfim, edulcorantes, que acabam tornando esse produto um produto de uma qualidade pior. Então, será que vale a pena eu associar o consumo desse probiótico a um produto uma qualidade tão ruim? Então, por isso que existem alternativas caseiras, como a própria produção do kefir, que, embora exija uma qualidade higiênica mínima, né, de preparo, são alternativas que a gente garante que são produtos que não vão ter nenhum tipo de aditivo, nenhum tipo de corante. Você mesmo pode fazer sua própria formulação em casa, suas combinações, e são garantidas ali que uma variedade de cepas que vão ter benefícios se consumidos diariamente numa dose adequada.
Então aqui eu deixo 2 livros que são interessantes sobre o tema, né? São livros mais técnicos, mas que abordam de forma bem atual sobre probióticos e prebióticos. É isso, eu deixo meu contato à disposição, meu e-mail, e muito obrigada pela atenção.